Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, continuando então a resolução dos exercícios. Agora, primeiro exercício diz o seguinte: resolva em R as equações. Então, o item A está dizendo aqui cosseno de x igual a zero, ok? Lembre-se que é para resolver em R, tá? Resolver em reais envolve todos os caras que satisfazem esse tipo de equação. Então, cosseno de x igual a zero, vamos desenhar aqui a linha do cosseno, está aqui o zero, né? Cosseno, cossono, está deitado, o zero está aqui. Temos esses dois caras aqui, né? Que são o π sobre 2 e o 3π sobre 2. Perfeito? Então, notem que a gente tem uma simetria, né, de meia volta. Então, a gente não precisa dar um ou outro, pode satisfazer essa simetria aqui. Portanto, a solução vai ser dada da seguinte forma: x pertence aos reais, tal que x é igual a π sobre 2, mais h vezes π, com h pertencente aos inteiros. Por que h vezes π e não h vezes 2π? De novo, porque é só meia volta, tá? Não é uma volta inteira, ok? Isso finaliza, então, o exercício 39. Desculpa pelo erro anterior, não finaliza porcaria nenhuma o exercício 39, finaliza o item A. Vamos para o item B. O item B diz o seguinte: 2 seno de x mais raiz de 3 igual a zero. Ok? Então, resolvendo a equação, primeiramente, a gente tem que 2 seno de x igual a menos raiz de 3, ok? Basta pegar aqui e subtrair raiz de 3 de ambos os lados da igualdade. Agora, vamos dividir os dois lados da igualdade por 2, ou como vocês costumam dizer, passar o 2 que está multiplicando dividindo. Então, seno de x igual a menos raiz de 3 sobre 2. Ok? Chegamos agora numa equação trigonométrica. Como que a gente resolve? Então, vamos lá. Desenho o círculo trigonométrico. Desenho o eixo do seno, que é o sem sono. O zero está aqui no meio, então menos raiz de 3 sobre 2 está aqui para baixo, ó. Por aqui, menos raiz de 3 sobre 2. Então a gente tem os dois caras aqui na primeira volta, né? E aí você vai ter que lembrar o seguinte: qual é o cara aqui no primeiro quadrante cujo seno é raiz de 3 sobre 2? Dá uma olhadinha lá na tabela. Perfeito. 60 graus, portanto, esse é o correspondente do 60, e a gente sabe que 180 mais 60 dá 240 graus, e esse correspondente é 360 menos 60, que é o 300 graus. Vamos passar para π radianos, né? Quem não sabe, dá uma olhadinha nos vídeos lá atrás para ver como é que faz essa transformação, mas esse cara aqui, então, é π sobre 3, 60, então aqui vai ter que ser 4, e aqui 5π sobre 3, ok? Bom, segundo questionamento que você deve se fazer aqui, se tem uma simetria entre esses dois pontos ou não. Nota que esse arco aqui é muito menor que o arco de cima, portanto você não tem uma relação de simetria, então você vai ter que dar em relação a um ponto ou em relação a outro ponto, diferente do item A. Então, como que vai ser a solução do nosso problema? X pertence aos reais, tal que x é igual a 4π sobre 3 mais 2hπ, que agora você tem que dar uma volta inteira para voltar aqui, né? Ou x é igual a 5π sobre 3 mais 2hπ, com h pertencente aos inteiros. E isso finaliza o item B. Vamos lá, então, o item C agora, rapaziada, tangente de x igual a raiz de 3 sobre 3, perfeito? Bom, aqui já está direto, tangente de x igual a raiz de 3 sobre 3, vocês só tem que olhar na tabelinha qual é o ângulo cuja tangente é raiz de 3 sobre 3. Olharam? Encontraram? 30 graus, né? Beleza. Então, você vai fazer aqui a linha da tangente. Aqui o raiz de 3 sobre 3, né? Considerando que aqui é o zero. Então, temos esses dois candidatos aqui. Esse cara aqui a gente sabe que é o 30 graus. E esse aqui é o correspondente do 30 no terceiro quadrante. Ou seja, 180 mais 30, que é 210 graus.
Passando para radianos, esse cara aqui a gente sabe que é π sobre 6. E esse cara aqui, 7π sobre 6. Beleza? Segundo ponto, olha a simetria entre esses dois pontos aqui, ó. Daqui para cá meia volta, daqui para cá meia volta. Então, se tem simetria, você não precisa de duas propriedades para poder satisfazer esse ponto, basta você usar uma. Ou seja, como é que fica a solução? X pertence aos reais, tal que x é igual a π sobre 6, mais h vezes π. De novo, meia volta só, não precisa de uma volta inteira. Com h pertencente aos inteiros. Isso, então, finaliza o item C. E agora sim, então, finaliza o exercício 39. Continuando, então, pessoal, exercício 40, que diz o seguinte, ó. Resolva no conjunto dos números reais as equações. Então, vamos começar com o item A. Seno ao cubo de x mais seno de x igual a 0. Perfeito? De novo, você pode fazer a substituição seno de x por y, ou se você já está ligado no esquema, você pode fazer diretamente, né? Isso aqui você pode colocar o seno de x em evidência aqui. Agora anota, seno ao cubo dividido por seno, sobra seno ao quadrado de x. Mais seno de x dividido por seno de x, 1 igual a 0. Então, olha só, matemática básica. Tem uma multiplicação de dois números, ó, multiplicação de dois números. Essa multiplicação está dando 0, obrigatoriamente um deles tem que ser 0. Ou seja, ou seno de x é 0, ou seno ao quadrado de x, desculpa, eu estava resolvendo aqui, mais 1 igual a 0. Perfeito? Isso aqui tranquilo de resolver, esse aqui que a gente tem um probleminha. Por quê? Olha só, aqui vai ficar seno ao quadrado de x igual a menos 1. Perfeito? Agora, tirando raiz de ambos os lados, a gente fica com seno de x igual a mais ou menos raiz de menos 1, que no universo dos números reais a gente sabe que não existe. Então, isso aqui não produz nenhuma raiz, ok? Não produz nenhuma solução para o nosso problema. Agora, seno de x igual a 0 produz, né? Vamos lá. Desenha o eixo do seno, sem sono. O 0 está aqui. Tem duas projeções aqui, esse cara e esse cara, que a gente já sabe que é o 0. E o 180, ou seja, o π radianos. De novo, simetria de meia volta. Portanto, a solução do nosso problema vai ser o quê? X pertence aos reais, tal que x é igual a 0 mais hπ. Bom, o 0 não adiciona nada, então você pode deixar o 0 de fora, só colocar h vezes π com h pertencente aos inteiros. E isso finaliza, então, o item A. Vamos lá, pessoal, item B agora, dá uma olhada aí. Cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x igual a 0. Então, de novo, você pode pegar cosseno de x, substituir por y, resolver e depois voltar para o x, ok? Aqui eu vou fazer direto, de novo é uma equação incompleta, né? Falta o c. Então eu vou colocar o cosseno de x em evidência. Cosseno de x em evidência. Olha só, cosseno ao quadrado dividido pelo cosseno, sobra cosseno. Agora, menos cosseno de x dividido por cosseno de x, dá 1. De novo, uma multiplicação de dois números está dando 0, ok? Então, o que acontece? Um deles tem que ser 0. Ou cosseno de x é igual a 0, ou cosseno de x menos 1 é igual a 0. Vamos só arrumar essa equação aqui. Cosseno de x, somando 1 em ambos os lados, a gente tem que cosseno de x é igual a 1. Então, vamos resolver os dois aqui, né? Utilizar, como é o mesmo problema, vou utilizar uma circunferência só, tudo cosseno. Coloco aqui o eixo dos cossenos. Cosseno de x igual a 0. Está aqui o 0 do cosseno. Ó. Então, tem dois caras aqui que produzem isso. Esse e esse. Ok? E cosseno de x igual a 1. Onde é que é o 1 aqui? Esse pontinho aqui representa o 1 do cosseno, né? Que é o 0. Então, é o 0, o π sobre 2 e o 3π sobre 2. Aí você pode perguntar, professor, mas como é que coloca isso aqui? Bom, então você faz o seguinte, primeiro coloca esses dois aqui que tem simetria. Entre os três não tem simetria, né? Mas entre esse e esse tem, né? De meia volta. Então você coloca esses pontos primeiro, que tem simetria, ou depois esses pontos aqui.
Ok? Vamos ver como é que fica essa solução, então? Então, solução. X pertence aos reais, tal que... Primeiro esses dois pontos, ou seja, π sobre 2 mais hπ. Ou x igual a 0 mais 2hπ, que é 2hπ basicamente, tá? E aqui, h pertencente ao conjunto dos números inteiros. Ok? Essa, então, é a resposta do item B desse nosso exercício. Ok? Vamos lá, então, pessoal. Continuando agora com o item C, que diz o seguinte, ó, 3 tangente ao quadrado de x menos raiz de 3 tangente de x igual a 0. Perfeito? De novo, quem quiser substituir tangente x por y, fica à vontade, vai lá. Mas aqui eu vou resolver direto. Já vou colocar o tangente de x aqui em evidência. Ok? Bom, então como é que vai ficar? Nota que aqui eu tenho 3 tangente ao quadrado, dividido por tangente, eu vou ficar com 3 tangente de x. Agora, é menos aqui, né? Raiz de 3 tangente dividido por tangente fica a raiz de 3 igual a 0. Bom, de novo, tem uma multiplicação aqui de dois números, desse número com esse número. Uma multiplicação de dois números que dá 0, obrigatoriamente um deles tem que ser 0. Então, de novo, ou tangente de x é igual a 0, ou 3 tangente de x menos raiz de 3 igual a 0. Ok? Soma a raiz de 3 em ambos os lados. Então, você fica com 3 tangente de x igual a raiz de 3. E agora, dividindo por 3 em ambos os lados, tangente de x é igual a raiz de 3 sobre 3. Perfeito? Então, temos essas duas situações aqui para analisar. Tangente de x igual a 0. E também temos tangente de x igual a raiz de 3 sobre 3. Então, vamos fazer o nosso círculo trigonométrico. Ficou meio feinho aqui. A nossa linha da tangente. Tangente de x igual a 0. Beleza, só o 0 aqui, né? Ou o 180 aqui. O π. E tangente de x igual a raiz de 3 sobre 3? Vai lá na tabelinha, dá uma olhada lá na tangente. Ok? Encontrou? 30 graus. De novo, a gente já tinha feito essa, né? Então, vamos lá. Raiz de 3 sobre 3. Então, aqui é o 30 graus e aqui o 210 graus. Beleza? Colocando aqui em radianos, esse cara aqui é π sobre 6 e esse aqui 7π sobre 6. Bom, e aí? E aí a gente tem dois pontos aqui que são simétricos e dois pontos que a gente são simétricos, ok? Então, vamos começar com esses dois pontos simétricos aqui. Colocar a nossa solução. Solução x pertence aos reais, tal que x igual. Esses dois pontos, simetria de meia volta. Então, hπ. Como fica 0 mais hπ, eu só vou colocar hπ. Ou esses dois pontos aqui, que é o quê? π sobre 6 mais hπ com h pertencente aos inteiros. E isso finaliza o item C e também o exercício 40. Vamos lá, pessoal, continuando agora. Exercício 41, o item A diz o seguinte. Primeiro, o exercício 41 diz que resolva no intervalo de 0 até 2π. Nota que a gente está trabalhando agora só na primeira volta, não mais nos reais. As equações. Item A, cosseno de 3x menos 1 igual a 0. Ok? Como que a gente resolve? Primeiro, vamos somar um de cada lado. Então, vai ficar cosseno de 3x igual a 1. Então, de novo, né? Lembra que você tem algum cara aqui, ó, cujo cosseno é 1. A gente chamou do caminhãozinho aqui, né? Então, vamos resolver essa equação primeiro para 3x. Cosseno, cossono, ele é 1 aqui somente. Isso aqui é o ponto que eu quero. É o único ponto cujo cosseno é 1. Portanto, você tem que dar uma volta inteira aqui. Logo, 3x vai ser igual ao quê? Ao 0, desculpa. Né? Aqui o cosseno é 1, mas o ângulo aqui que eu estou falando é o 0. Mais 2hπ, com h inteiro.
Bom, portanto, x vai ser, vamos dividir todo mundo por 3, né? 3x dividido por 3 dá x, 0 dividido por 3 dá 0, que eu não vou mais colocar, e aqui vai ficar 2hπ dividido por 3, ok? Bom, e aí? E aí, a gente pode colocar essa variação aqui, né? De um outro formato, deixa eu arrumar aqui, h vezes 2π sobre 3. Bom, beleza. Você pode resolver dando valores inteiros para o h, ok? Ou você pode resolver através do desenho, né? Nota que ele está variando de quantos em quantos graus. Lembra que esse cara aqui é 120 graus. Perfeito? E começa da onde? Começa do zero, tá? Então ele é um cara desse tipo aqui, ó. Ele está no zero, andou 120, primeira solução, 2π sobre 3, andou mais 120, 120 mais 120, 240, que é 4π sobre 3, e andando mais 120 ele volta para o zero, que aí o 360 na verdade seria a segunda volta. Portanto, a solução para o meu problema, como é só a primeira volta, é o zero, o 2π sobre 3 e o 4π sobre 3. Ok? Isso finaliza então o item A. Vamos lá, item B do 41, item B do 41 diz o seguinte, seno de 2x igual a 0, ok? Dá uma olhada aí, vamos repetir aqui, seno de 2x igual a 0. Então, de novo, o seno de alguma coisa está dando 0. Vamos resolver esse tipo de equação primeiro. Eixo dos senos, ele é 0 aqui, portanto, ele tem dois caras aqui. Tem o 0, né? E o π radianos. Perfeito? Tem simetria entre esses dois pontos aqui, portanto, o 2x vai ser 0 mais hπ. Deixa eu dividir todo mundo por 2. Então, vai ficar aqui x, 0 dividido por 2, 0, e h vezes π sobre 2. Eu vou deixar nesse formato aqui, porque esse formato é muito bom. Olha só, ele indica que começa do zero, e ele indica que está tendo uma simetria de 90 graus, ou seja, π sobre 2 radianos. Beleza? Então, como é que eu acho essas soluções aqui? De novo, eu vou utilizar o método do desenho. Começa do zero, agora vai andando de 90 em 90 graus, ou seja, esse e esse. Esse aqui eu sei que é o π sobre 2, esse aqui eu sei que é o π, e o 3π sobre 2. Portanto, a solução do meu problema vai ser 0, π sobre 2, π e 3π sobre 2. Isso aqui finaliza, então, o item B. Olá, pessoal, item C agora que diz o seguinte, tangente de 3x igual a 1. Perfeito? Dá uma olhadinha ali, tangente de 3x igual a 1. Vamos repetir aqui, tangente de 3x igual a 1. Nota que o que ele está falando é que tangente de alguma coisa é igual a 1. Se alguma coisa não me interessa por enquanto. Então, está aqui o círculo trigonométrico, a tangente, que está o 0, o 1 está aqui, ó. Esses dois caras aqui eu sei que satisfazem isso, né? Sei que é o 45, ou seja, o π sobre 4, e sei que é o 225, ou 5π sobre 4. Beleza? Bom, então, a gente vê que tem simetria aqui, logo, 3x vai ser o quê? O π sobre 4, que é da onde começa, mais a simetria de meia volta. Como que é a simetria de meia volta? hπ. Agora vamos dividir por 3 em ambos os lados. Aqui fica x, aqui fica π. Lembra como a gente viu na sala? Quando divide por 3, o 4 já está dividindo, então aqui a gente fica com 3 vezes 4, que o 3 também passa a dividir o π. E aqui vezes h, π sobre 3. Finalizando, x vai ser π sobre 12, mais h vezes π sobre 3. Então, de novo, essa resposta aqui, ela é muito interessante porque ela diz da onde a gente tem que partir, ok? E simetria de quantos graus.
Nota que aqui a gente tem uma simetria de 60 graus, né? Bom, deixa eu colocar aqui π sobre 12 mais h vezes π sobre 3. Então vamos lá. π sobre 3 a gente sabe que é 60 graus. E o π sobre 12? Vamos ver. O π sobre 12 é 180 dividido por 12, dá 15 graus. Então, vamos resolver o nosso problema? Eu tenho aqui o 15 graus, que é a minha primeira solução, e estou andando de 60 e 60. Portanto, de 15 vai para 75, ok? De 75 vai para 135, mais 60, 195, ok? Mais 60, 255, mais 60, 315 e mais 60, 375, que é o próprio 15, então começa a voltar. Ok? Então a gente só precisa colocar, essas aqui são as nossas soluções, a gente só precisa colocar em radianos. Perfeito? Então vamos lá, como é que fica a nossa solução? O 15 graus a gente já tem que é π sobre 12. 75 graus é o quê? É 5π sobre 12. Por que é 5π sobre 12? Porque é 5 vezes 15. E esse cara aqui, 135, a gente já conhece, a gente sabe que é o 3π sobre 4. Esse 195 aqui dá 13 vezes o π sobre 12, né? O 255 aqui dá 13, tem mais 4, 17 π sobre 12. Opa. E finalmente o 315 aqui, que a gente também sabe que é 7π sobre 4. Perfeito, gente? Então isso finaliza o item C e também o exercício 41. Vamos lá, pessoal, exercício 42, que de novo, resolva em reais as equações. Então a gente está trabalhando de novo com reais, não tem aquela preocupação do exercício anterior, de ver quais são os caras da primeira volta, enfim, mais tranquilo. Perfeito? Então, o primeiro item, o item A, diz seno de x mais π sobre 4 igual a 1. Ok? Deixa eu repetir aqui, seno de x mais π sobre 4 é igual a 1. Bom, então como que você resolve? Senos reais, basta você considerar, é o seno de alguma coisa, né? Aqui, seno de alguma coisa está dando 1, portanto, essa alguma coisa, está aqui o eixo do seno, tem que estar aqui em cima, né? Tem que estar aqui no π sobre 2. Portanto, essa coisa toda, o x mais π sobre 4, ele tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual ao π sobre 2. Como é só ele, tem que dar uma volta inteira, ou seja, vai ser 2hπ. Bom, e aí? Aí você ou, como vocês costumam dizer, passa para cá, mas na verdade você está subtraindo π sobre 4 em ambos os lados. Ou seja, x vai ficar menos π sobre 4, mais π sobre 2, mais 2hπ. Vamos lá, como é que faz isso, professor? Bom, tem que tirar o mínimo, né? Então vamos lá, vamos tirar o mínimo desses caras aí. O mínimo entre 4 e 2 é 4. 4 dividido por 4, 1, vezes menos π, menos π. 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes π, 2π. Mais 2hπ, esse aqui eu deixei de fora porque já está indicando uma simetria de uma volta inteira, tá? Portanto, menos π mais 2π vai ficar π sobre 4 mais 2hπ. Com h, né, agora, portanto, a solução vai ser o quê? π sobre 4, desculpa, x pertence aos reais, tal que x é igual a π sobre 4 mais 2hπ com h pertencente aos inteiros, ok?
E isso finaliza, então, acho que não conseguem ver aí, deixa eu dar uma aqui, perfeito, com H pertencente aos inteiros. E isso finaliza, então, o item A.